essa época, né, de começar o ano, de pensar no começo do ano. Geralmente é uma época que a gente quer se reciclar, que a gente quer pensar, puxa, o que que eu vou começar? E aí, para quem tem visto, quem tem acompanhado aqui nosso trabalho no Bioatro, o Bioatro é um instituto de pesquisa, ensino, práticas e projetos. Então, a gente tem um calendário que ele é semestral, e nesse calendário a gente tem algumas ações que elas são abertas para quem quer vir fazer um módulo de qualificação entender, e algumas outras, muitas ações que elas já são focadas e fechadas em alguns públicos que já estão em processo com a gente. E aí a gente trabalha em 3 territórios. Um território que é o território da comunidade, e aí você entende a comunidade desde a microcomunidade, que é a pessoa, a família. Então, existem atendimentos bipessoais, atendimentos com foco em família, atendimentos com foco em grupos, até o território que a gente chama de saúde e trabalho, que são os ambientes laborais, onde ultimamente a gente tem visto, né, uma demanda muito grande por saúde mental. A gente tem ações acontecendo nesse território. Temos ações também em território da educação, em todas as relações que permeiam a educação. A gente tem uma pesquisa grande, com muitas parcerias acontecendo a partir do entendimento do que é o território da educação, de como a gente pode produzir saúde nesse território, assim como nos outros. Nossa base de estudo é a bioatria, né? Então, o nosso nome não é Bioatrium por acaso, ele vem desse termo bioatria, que é um termo que foi originado lá atrás por um pesquisador, psiquiatra, pensador romeno-americano que se chama Jacob Levi Moreno. Moreno, lá atrás, no século passado, ele disse algo sobre bioatria e sobre ser um estado das coisas onde o cuidado à vida é o foco. E aí a nossa prática, nossas pesquisas, nossos estudos, nosso método está todo baseado em bioatria. Os módulos de qualificação, eles são divididos em programas que são iniciais. E aí, para quem eles são destinados, né? A gente, na bioatria, a gente pensa numa amplitude multidisciplinar. Então, como eu comentei dos territórios, tem pessoas que vêm da área da saúde para entender o que é bioatria e ver como é que isso se aplica no seu contexto. Então, as mais diferentes formações. A gente tem pessoas da área da educação, pessoas que trabalham, né, com comunidade e com relações de trabalho em organizações. Então, a bioatria, assim como a proposta moreniana desse pensador Jacob Levi Moreno, ela não é restrita a uma específica formação, né? Se entende que o cuidado à vida ele pode e deve ser feito por diferentes papéis e diferentes agentes. Todos podem ser agentes de produção de saúde. Então, a ideia é que nessas qualificações, quem receba, quem traga as informações, porque é uma troca, né? A gente trabalha muito com o contexto real das pessoas, traga a sua realidade. E os processos, eles funcionam também muito como uma supervisão, né? Então, a partir do que as pessoas trazem da sua realidade, a gente, com a experiência que a gente vem tendo a partir da bioatria, a gente poder qualificar esses papéis, né, dessas pessoas, para que elas voltem para os ambientes do mundo da vida, do mundo real, com um repertório para realizar coisas e fazer mudanças e trabalhar com novas respostas. Então, eu vou mostrar aqui algumas referências, né? Então, aqui este, por exemplo, é um livro do Jacob Levi Moreno que ele troca com uma série de pensadores na época em que ele estava publicando bastante. Ele morreu na década de 70, mas na primeira parte do século passado ele produziu muito, né? Foi conhecido mundialmente por conta dessa extensa produção. Então, essa aqui é uma referência nossa, porque aqui ele inclusive resgata as bases
filosóficas do pensamento dele. Ele é o criador do psicodrama, que é um método muito conhecido, mas na bioatria a gente não trabalha especificamente ou só com psicodrama. Psicodrama é um dos possíveis métodos com seus instrumentos, mas aqui nesse livro ele traz as bases fenomenológicas existenciais da proposta dele, e a gente vem fazendo um aprofundamento disso. Então, quando a gente fala de fenomenologia, existe uma escola filosófica muito densa, e a gente vem fazendo o resgate do trabalho do Moreno com essa filosofia fenomenológica. E aí um dos autores que são chave, que é o Russell, ele em alguns momentos a gente resgata o conhecimento que ele trouxe lá. Moreno não trocou com ele, mas Moreno foi influenciado por um movimento na Europa que o Russell começou quando ele publica um trabalho bombástico que ele fala da crise nas ciências. Então, na época antes da guerra e depois deflagrou a guerra, Russell e Moreno se encontram neste lugar de perceber que a ciência no século passado estava indo para um caminho que se desumanizava, né, numa linha muito positivista. Então, a gente tem feito alguns estudos para fazer essa reaproximação do trabalho de base fenomenológica que foi feito por Moreno, mas que nem sempre é muito reconhecido. E por fim, né, a gente, depois desse resgate fenomenológico, que não só com Russell, mas com outros autores, Merleau-Ponty, Levinas, o próprio Heidegger, que tem algumas questões aí que a gente problematiza, mas também, né, fez parte dessa classe filosófica, a gente não para lá. A gente trabalha com autores contemporâneos, que a gente chama pós-estruturalistas, e com muitas intersecções com autores muito diferentes, partindo das ideias morenianas e indo além. Então, alguns exemplos, né? A gente trabalha com a Donna Haraway, que é uma pessoa que vem trabalhando com as relações interespécies, é uma feminista da Universidade da Califórnia, que tem esse trabalho é interessantíssimo. Então, ela fala muito da alteridade significativa com outras espécies, né? E aí isso também é base de estudos da bioatria. A gente tem também o Bruno Latour, que é um sociólogo que faleceu recentemente. O Bruno Latour tem todo um trabalho conceitual sobre a contemporaneidade, sobre as relações em rede que se estabelecem, né, a partir dos fenômenos contemporâneos. Então, Moreno começa a falar de rede lá no século passado, e o Bruno Latour é uma pessoa importante desses estudos sobre relações em rede. A gente também estuda. E por aí vai. A gente tem também o Denethor Ambona, que é uma pessoa interessantíssima, um pensador, poeta, que é da África Central e cresceu na Europa. Então tem uma questão decolonial aqui, e muitas das coisas que ele traz nesse trabalho aqui, que é lindo, Sabedoria dos Cipós, também alimentam a gente na bioatria. Então, são muitas interseções, muitas ideias que a gente articula. A gente tem uma preocupação de fazer isso de uma forma didática, né? Então, as qualificações, elas têm esse olhar, e mais do que isso, a gente tem uma preocupação de que esses encontros, essas qualificações, elas sejam repertório para as pessoas saírem e viverem no mundo real a transformação. Então, não adianta só ficar estudando academicamente e sair dos encontros, né, inspirado, mas sem ter muito como fazer. Então, a gente trabalha muito numa questão da prática, do método, de como que eu faço alguma transformação ali no meu lugar, no meu território. Então, o convite é esse, para vocês ficarem de olho aí na nossa programação e virem participar de algumas coisas para que a gente possa aí polinizar ideias e levar essas ideias para muitos territórios por onde cada um de nós está circulando.